trouxe um pessoal que estava vindo para o Congresso, um pessoal lá do Instituto lá de fora, que falou um pouco sobre as práticas, a experiência deles no exterior. E fizemos reuniões internas da Comissão de Práticas, que quem ainda não for membro está absolutamente convidado para vir. E então, é o nosso primeiro evento oficial. E a ideia que a gente teve foi no sentido de trazer nossos companheiros aí de outras comissões e de outras, digamos assim, outros métodos, mas co-irmãos, né? Métodos que a gente associa às práticas colaborativas. Acho que a maioria, talvez a maioria que está aqui, não sei se a maioria ou metade, pelo menos pelo que eu estou sentindo das novas carinhas que eu estou vendo, não sabem, ou pelo menos não têm uma ideia mais completa do que são as práticas colaborativas. A gente vai só pincelar, eu vou ter que pedir desculpas por isso, porque hoje o foco é falar da consensualidade do advogado, do papel, do protagonismo do advogado dentro desses diversos métodos. E a gente tem bastante gente para falar e nomes bastante importantes. Então, eu queria agradecer, antes de mais nada, aos nossos palestrantes, que o Zé vai depois apresentar para vocês. E eu vou apresentar o nosso moderador de mesa, que é o José Mangini, para ele começar. Cadê o currículo dele? Está aqui. Você quer ou fala? Não, já achei. Ele vai me apresentar posteriormente, mas eu sou Mônica Gama, presidente da Comissão de Práticas Colaborativas. Estou muito feliz de estar presidindo a primeira Comissão de Práticas Colaborativas da OAB São Paulo, muito feliz dessa oportunidade que nos foi concedida pela OAB de São Paulo. Realmente é uma nova gestão que está se iniciando e mostra ser, na verdade, o que eles, entre aspas, né, não gosto dessa palavra, mas a gente sabe que é mais ou menos isso, o que eles venderam em campanha é o que eles estão entregando em termos de inovação, em termos de transparência, em termos de novas formas de se ver o direito, novas formas de lidar com o direito, né, sair um pouco daquela caixinha, né, pensar fora da caixinha, e eu acho que eles estão entregando mesmo isso para a gente. Estão dando oportunidade, dinamismo, liberdade para a gente trabalhar. A gente tem uma secretaria bastante apoiadora da gente, da comissão. Então, eu só tenho a agradecer à OAB, agradecer aqui a todos os presentes e, sem mais delongas, vamos começar o evento. O José Mangini, ele é secretário-geral da Comissão de Mediação, ele é advogado formado pela PUC, ele é certificado como mediador privado do ICFML, pós-graduando em meios adequados de resolução dos conflitos humanos pela ESA e atua como conciliador e mediador judicial perante o Foro do Butantã. Em sua eclética carreira, atuou como publisher em diversos periódicos nacionais e como diretor executivo em cinema e TV. Então, é interessante o currículo dele. E agora eu vou passar a palavra a ele, que vai estar apresentando o restante dos palestrantes e vai fazer a moderação da mesa. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde, Mônica, palestrantes. Agradeço a Comissão de Práticas Colaborativas dessa casa, na pessoa da Mônica, e essa repleta mesa de talentos e pessoas que a gente admira. E eu aprendi a admirar desde que eu comecei a estudar mediação e as práticas colaborativas. Espero estar à altura desse convite feito, Mônica. Eu quero dar uma palavrinha, entendendo que as nossas comissões, aqui representadas nessa mesa, são co-irmãs e devem trabalhar de mãos dadas, né? Olhando atentamente pelo advogado contemporâneo. Esse advogado que está experimentando hoje um novo momento de compartilhamento das decisões, junto com seus clientes, né? Acho que estamos vivendo um momento novo, né, de trazer o advogado para esse universo. E entendendo a importância da atuação do advogado
em todo esse contexto. E eu acho que é disso que nós vamos falar hoje aqui, né? Para isso eu vou apresentar os dois primeiros palestrantes, depois a Mônica vai falar um pouco, depois eu apresento os dois últimos palestrantes, perguntas e debates ao final, a não ser que a coisa se anime muito, né, Mônica? Então, para quem não conhece ainda, né, o Dr. Adolfo Braga Neto é advogado, presidente do Conselho de Administração do IMAB, que é o Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil, conselheiro do CANS-CBC, Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, conselheiro da Câmara de Mediação e Arbitragem da CIESP-FIESP, diretor de Relações Internacionais do CONIMA, que é o Conselho Nacional das Instituições de Arbitragem e Mediação, e um excelente professor. Eu tive a oportunidade de ter aula com ele, não só no curso dele, como também na minha formação, e a didática é impressionante. A doutora Nathalie Olá, seja bem-vinda, é verdade. Bem-vindos todos. A doutora Nathalie Martinez Biasi é advogada formada pelo Largo São Francisco, mediadora formada pela FGV, atual vice-presidente da comissão que eu sou secretário, que é a Comissão da Advocacia na Mediação e na Conciliação. Adolfo, a palavra é sua, por favor. Boa tarde a todas e todos. É uma grande honra estar aqui. Obrigado, Zé, pelas palavras elogiosas, me deixam mais incentivados pelo trabalho que a gente desenvolve. E fico contente de estar aqui. Agradeço o convite da Mônica, parabenizo-a também, inclusive cumprimento a todos da mesa aqui, e inclusive cumprimento-a pelo fato de ter a lucidez de reunir 3 temas, que são temas que ainda são pouco conhecidos ainda para o advogado, né? E que esta casa está abraçando a ideia, o que acho que é importante marcar esse momento, e aí, reforçando as palavras do Zé, acho que estamos falando do advogado da contemporaneidade, e que, mais do que necessário, se pensar no diálogo, né? Então, que se perde justamente em função do conflito. Então, é com uma alegria muito grande que aceitei o convite da Mônica, e pensei justamente, num primeiro momento, falar este momento que é muito importante, no meu modo de entender, tanto para o advogado, e acho que, sobretudo, para a OAB, porque abraçou a ideia de divulgar e incentivar a possibilidade das pessoas pensarem, sobretudo, num viés que propõe até a possibilidade de um não ao judiciário, né, que é o caso das práticas colaborativas. Mas, enfim, acho que é importante marcar esse momento e parabenizo quem está aqui conosco. Obrigado pela presença. E o que eu imaginei, e aí convido a Nathalie, se quiser, fique à vontade, tentar falar um pouco um breve histórico do que nós vivenciamos aqui, por que nós também propomos que outro método que conversa muito com a mediação, e que também, no meu modo de entender, pode conversar muito bem com o direito sistêmico, e acho que já conversa, isso por força da minha pouco conhecimento, falha minha, acho que tem tudo a ver. E acho que pensei em falar um pouco, que o tema principal dessa palestra é pensar na consensualidade, qual é o significado disso, né? E acho que é importante, sobretudo para nós advogados, pensarmos um pouquinho o que significa isso, sobretudo sobre um olhar de métodos que propõem a possibilidade que o centro não é o conflito, e sim as pessoas, o que significa a advocacia da pós-modernidade ou da contemporaneidade, como o próprio Zé comentou, e o advogado nesses processos dialógicos, que é o
processos dialógicos, desculpem, que é o que é a proposta dessas 3 comissões. E aí convido a Nathalie, se quiser intervir ou se quiser conversar já agora, fica à vontade. Não, queria só dar boa tarde a todos, agradecer o convite também, dizer que de fato é uma honra estar aqui palestrando junto com o Adolfo, porque é um ícone realmente da mediação. Me sinto extremamente honrada de estar aqui e com certeza quero mais ouvi-lo do que falar. E depois posso falar rapidamente da minha experiência prática como gestora de Instituto de Mediação, onde eu trabalho muito buscando a adesão das partes e dos advogados à mediação e a importância disso. Então, realmente os advogados, o advogado do futuro, o advogado contemporâneo já, né, eles precisam realmente estar pelo menos cientes da existência dos métodos consensuais, da importância deles e como eles, advogados, podem atuar com isso de forma produtiva. Mas eu quero realmente mais ouvi-lo do que falar. Então, a ideia foi conversar com vocês sobre isso um pouquinho. Acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre o que envolve o momento da proposta, que envolve tanto, acho que o direito sistêmico, peço desculpa se me atrevo a incluir o direito sistêmico. Quando estamos falando de conflito, estamos falando de um momento de crise, onde a percepção das pessoas sempre é negativa e muitas vezes leva a uma conotação muito mais destrutiva, eventualmente, e eventualmente leva a uma pequena alienação. E aí acho que é importante marcar que quando falamos de proposta de consensualidade, nós não estamos falando no sentido de consenso com relação ao próprio conflito. As pessoas normalmente fazem uma pequena confusão a respeito do que significa o consenso. Muitas vezes o consenso não é estar de acordo com o outro. O consenso significa a possibilidade do quê? De, mesmo não concordando com o outro, eu possa conviver. E a partir do quê? De olhares diferentes e perspectivas diferentes e diferenças muito grandes em função do histórico e de uma perspectiva pessoal muito grande que levam a percepções. E aí o importante chamar a atenção quando falamos de consensualidade é consenso com relação à utilização do método. Que nesse ponto é o fundamental que o advogado hoje esteja preparado. Numa perspectiva de pensar em como escutar melhor o cliente, porque muitas vezes simplesmente a obtenção de um resultado aparentemente de ganho pode levar a um prejuízo muito grande para o cliente. Então esse acho que é um fundamental se pensar nessa característica. E aí eu acho que automaticamente, como bom advogado, a gente lembra dos princípios que são a base dos métodos, né? E aí eu vou tomar a liberdade de pensar junto também com o próprio direito sistêmico, que pensa justamente no quê? Na autonomia da vontade das pessoas. Estamos falando de quê? Da possibilidade das pessoas terem opção de escolha e terem a possibilidade de escolher um caminho e não o outro, dependendo da perspectiva e do enquadramento e da visão pessoal e da percepção pessoal. E é claro, estamos falando de quê? De um método que precisa, em função de trazer conforto para as pessoas, precisa trabalhar com a confidencialidade. E automaticamente a percepção a partir de conhecimentos múltiplos. Então, hoje, ao se pensar o conflito, a gente não pode ficar limitado ao contexto da psicologia, ao contexto do direito ou ao contexto da sociologia. Nós temos que pensar de uma maneira multidisciplinar a partir de diversos horários, a partir de uma perspectiva, que não, como nós sempre propomos, que é a multidisciplinaridade. E lembrando que eu já falei aqui, que o centro não é o conflito, não é o profissional, e sim as pessoas, os participantes do processo. E é claro, quando falamos sobre isso, estamos falando de quê? De respeito a elas. Esse é um componente que é fundamental, sobretudo quando se instala o conflito, porque automaticamente, em função da instalação do conflito, com certeza, a perspectiva de comprometimento do respeito recíproco se perde muito, sobretudo dentro do dia a dia
da convivência e da gestão do conflito, que é o que a gente tenta auxiliar as pessoas. E aí outro princípio, eu acho que fundamental é, isso vai acontecer a partir da vontade das pessoas, como nós falamos anteriormente. Então tem que haver uma predisposição. E para haver essa predisposição, é necessário que as pessoas saibam e conheçam, e saibam que elas também controlam o processo. Então, automaticamente, é uma co-construção do processo com elas, e essa co-construção promove a possibilidade do quê? De se sentir protagonista, e esse protagonismo leva à possibilidade de começar a visualizar o futuro. Então, para isso, acho que é fundamental, e acho que hoje, sobretudo para o advogado, que no nosso modo de entender é o grande mentor, eventualmente, das práticas colaborativas, no meu modo de entender, e acho que também a gente pode puxar tanto para a mediação quanto para o direito sistêmico, trazer a possibilidade de conexão permanentemente com as pessoas. Isso significa de que, se, caso forem optar e começarem a utilizar um método, podem eventualmente buscar um outro, ou podem interromper aquele para ver se dá a possibilidade de utilizar um outro e, ao mesmo tempo, conversar com todos eles. Né? Então, estamos falando de quê? Da possibilidade de escolha, da possibilidade de serem o protagonista, e com isso, o natural é a criação de responsabilidade, que é o caminho natural que isso vai percorrer. E, claro, a partir do momento que estamos falando de responsabilidade, estamos falando de comprometimento. Estamos falando de compromisso com o método, compromisso com as pessoas, compromisso com os profissionais e, ao mesmo tempo, compromisso com as perspectivas do que entenderam para o futuro. E aí um elemento que acho que é fundamental, e isso é a minha percepção hoje em meu estudo, e isso a gente vê no dia a dia, acho que isso é baseado num princípio do direito contratual, que torna a possibilidade do quê? De criarem compromissos entre as pessoas a partir de um documento que é formalizado entre eles. Isto é a base da prática colaborativa, penso eu que é a base também da mediação, e penso que também seja da base do direito sistêmico. Então, é a vontade de se comprometer com o método, com o profissional que está à frente do método, que está num apoio às próprias pessoas, e a perspectiva de gerar algum compromisso futuramente. E aí, acho que automaticamente, não sei se entro na fala da Mônica, se me corrija se estiver errado, por favor, a importância do advogado nesse processo. No nosso modo de entender, e mais uma vez reforço e parabenizo a OAB por estar abraçando a ideia desses métodos dialógicos, porque uma função fundamental que a Nathalie comentou é justamente a possibilidade de informação para as pessoas que pouco conhecem. E que isto tem que ser permanente. E nesse aspecto, eu costumo dizer, o advogado é importante no processo antes, durante e depois. Por que ele é importante antes, durante e depois? Porque com base na perspectiva de conhecimento do método, é que ele vai poder propor. E, ao mesmo tempo, estar atento à possibilidade da pessoa aceitar ou não, ou muitas vezes propor um outro método. Então, nesse aspecto, acho que é fundamental a perspectiva que, infelizmente, ainda não vemos, a preparação para o advogado. E aí vou falar como um, não sei se decano, não sei se, mas pelo menos jurássico, isso eu sei que eu sou. E, sobretudo, estávamos falando na plateia, está uma grande amiga, que é defensora dos métodos alternativos. Aliás, grandes amigos aqui, Rose, Juliana, Marília, e ela estava me lembrando que nós nos conhecemos no século passado. E no século passado a gente já praticava a mediação. Então, nesse aspecto, acho que é muito importante, e aí já falo com a nossa presidente aqui da comissão, a importância de eventos como esse, que tem que ser permanente. E aí estávamos falando com pessoas do interior, né? Sorocaba, né?
a importância de também não ficarmos restritos à capital. Porque o interior precisa de informação. Ele precisa estar muito carente. Eles precisam, quando vai a qualquer cidade do interior, a gente percebe o quanto eles querem beber da fonte, como dizem. Né? Então, por que eu digo isso? Porque desde o início da... Já percebi. Desculpa. Okay. Desde o início, quando integramos a comissão de, na época, arbitragem e mediação da OAB, nós chegamos à conclusão, isso estamos falando do século passado já, de novo, nós chegamos à conclusão da importância da divulgação. E essa importância da divulgação, hoje, vejo que é cada vez mais. Cada vez mais. Fico contente de ver rostos conhecidos, mas fico mais contente ainda quando eu vejo rostos que eu não conheço. Parabéns por estarem aqui, porque acho que estamos falando do futuro da advocacia, que penso que já é presente. Mas estamos falando de uma advocacia que vai ser permanente, num olhar que propõe um elemento totalmente diferente do que nós estamos acostumados e que sai um pouco, como disse a Mônica, da caixinha. E aí eu queria só, para fechar, acho que a gente tem vários desafios, né? E sobretudo para o advogado. Né? Tem que ter clareza que estão diante de um novo paradigma nesses métodos. Tá? Então, para isso, não dá para encaixar dentro da nossa visão processualística. Estamos falando de um processo também, estamos falando de 3 processos, mas que os princípios são outros. Então, que a base é o diálogo, que tem que ser permanente, quer dizer, a porta aberta permanente reciprocamente. Tá? O preparo, e o dever do preparo do ambiente, e a colaboração também com o outro lado, sobretudo com o advogado do outro lado, que não é inimigo, pelo contrário, é um defensor de uma perspectiva que muitas vezes não tem alcance do que está sendo desenvolvido. A capacitação nem digo, porque pessoa que é pressuposto. Né? Hoje, a gente, desde o início, quando abraçamos a ideia das práticas colaborativas, também defendemos da mesma forma que foi para a mediação, precisa de uma formação mínima, precisa experimentar, e que isso tem que ser permanente, tem que ser contínuo, porque estamos lidando, como eu falei, com pessoas, e as pessoas evoluem. Né? E acho que é importante, nesse aspecto, chamar a atenção da nossa presidente também, devemos preservar a essência das atividades, uma postura ética que não pode ser atacada. Isso significa que nós devemos vigiar permanentemente qual é o alcance e a perspectiva de atuação e qual é o campo de atuação. E também, claro, pensar sempre nesse profissional, a continuidade da capacitação e a continuidade de aperfeiçoamento. E porque nós nos preservamos e tentamos preservar a qualidade nesse sentido. Né? E tentar sempre estar atento para a satisfação do nosso cliente. Um cliente satisfeito, eu costumo dizer, é um cliente que normalmente fideliza. Tá? Então, é uma pessoa que eventualmente vai indicar o método, vai indicar o profissional. Então, acho que a gente está desenvolvendo isso no Brasil de maneira eficiente. E, ao mesmo tempo, temos que estar atento às novas perspectivas, às novas ideias, e estar aberto a isso. Né? Para quê? Para a construção de uma nova realidade. E aí eu queria chamar a atenção, para quem me conhece, que muitos já me conhecem, para mim a essência de qualquer método dialógico são essas perspectivas. Nós estamos acostumados a pegar nossos clientes, olhando o passado, o outro é culpado, ele está errado e eu estou certo. Se nós continuamos o paradigma nesse sentido, nós vamos continuar onde? No julgamento, na perspectiva de mais conflito. A ideia é, vamos olhar o futuro, mas não é para esquecer o passado. É para ter como referência e como aprendizado. Porque com isso eu começo a construir a possibilidade de ter uma visão diferenciada do que está acontecendo, ampliar minha perspectiva, incluir a dos outros,
e, com isso, perspectivar responsabilidade. Então, acho que, nesse aspecto, é fundamental, para esses 3 métodos, penso eu, tomo a liberdade, desculpem se entro na seara do direito sistêmico, peço desculpas por isso, mas penso que defendem parâmetros muito próximos aos nossos, e queremos crer que, nesse aspecto, vou coincidir com o Zé, no sentido que devemos conversar, e muito, porque tem muita coisa a ser construída, e acho que aqui a OAB, ao sinalizar com comissões como essa, propõe essa perspectiva. Então, é com esse objetivo que nós acho que devemos sempre desenvolver. Obrigado, gente. Desculpa, Nathalie, acabei não passando a palavra para ti, mas, por favor. Nathalie, um minutinho que eu preciso corrigir um terrível erro aqui. O quê? Eu não apresentei o Fabrício. Então eu vou fazer isso. Erro meu, tá? Não foi culpa do Zé. Não, é erro nosso aqui da mesa toda. O Fabrício está lá. Prazer, Fabrício. Não te conheço ainda. É advogado, pós-graduado em Direito Empresarial, membro da Comissão de Práticas Colaborativas da OAB, membro da Comissão de Direito Civil e Empresarial do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, o IBPC. Mas quem vai falar agora é a Nathalie, tá? Obrigada, obrigada, Adolfo. A única coisa que eu posso falar bem rapidamente para acrescentar, eu imagino, como eu disse anteriormente, meu trabalho tem sido especialmente junto aos advogados, fazendo a adesão dos advogados, dos escritórios de advocacia aos procedimentos de mediação, né? Fico realmente muito feliz também de estar falando num evento da Comissão de Práticas Colaborativas, porque é realmente imprescindível que a postura do advogado ao participar de um procedimento que tenha como característica a consensualidade seja um pouco diferente. E eu fico muito feliz, eu tenho feito esse trabalho no Instituto de Mediação Luiz Flávio Gomes, nós temos feito visitas a escritórios e divulgando que existe a mediação já há 4 anos, até um pouco mais. E no começo eu via que meu trabalho realmente, os advogados me olhavam com uma cara muito desconfiada, assim. Quando me recebiam às vezes mais pelo nome do professor, porque vamos fazer a gentileza, né? E era uma reunião muito rápida, quase assim, de nada, porque eu fiquei aqui 10 minutos te ouvindo, sabe? E hoje em dia eu já sinto que essa postura mudou muito. Os advogados realmente têm mais interesse em saber como eles podem trabalhar com os métodos consensuais, o que é de fato mediação, quais as diferenças entre os métodos. Eu recebi recentemente um e-mail de um grande escritório, um escritório bem conceituado em São Paulo, em que o advogado me respondeu, eu estava propondo uma visita para falar sobre o assunto, e o advogado me respondeu simplesmente assim: não, obrigado, porque nós aqui já somos um escritório 4.0, nós já atuamos com métodos consensuais e eu já sei do que se trata. Eu fiquei muito feliz, porque é uma recusa, mas é uma recusa de que ele já está trabalhando com isso, disse ele mesmo que eles praticam a advocacia 4.0, nas palavras dele, então a realidade já é bastante diferente. Mas, claro, é um trabalho que todo mundo que trabalha com métodos consensuais sempre fala, é um trabalho de formiguinha, e é de fato, mas eu sinto que já existe uma receptividade muito maior. Já ouvi frases assim, que nem acho tão ruim, na verdade. Depois eu fico pensando e falo assim, pega bem a gente oferecer para o cliente. Hoje em dia pega bem oferecer para o cliente. E que seja por essa razão, mas se os advogados já estiverem minimamente abertos a ouvir novos métodos e, de fato, entender como funcionam, porque a gente fala muito na mediação do protagonismo das partes, que realmente é muito relevante. Mas isso não quer dizer que o advogado não é importante, de forma alguma. Então, a parte no caso da mediação especificamente, né, eu estou dizendo porque a minha experiência é um pouco maior, mas
as partes são protagonistas do procedimento, mas os advogados são realmente imprescindíveis. No nosso trabalho lá a gente vê isso, porque é o advogado quem traz confiança para o cliente no método, de que é possível se fazer mediação, é possível ter sucesso na mediação, que não existe mais, mudando de fato o paradigma, que antes era aquela ideia, o cliente falava para o advogado assim, não, mas você quer que eu faça um acordo porque você não acredita que eu tenho direito, então o meu direito é meio temerário, então por isso que você quer um acordo. E de forma alguma, é porque você tem direito que a gente busca uma forma de que você possa alcançar mais rápido os seus interesses de fato, e não entrar às vezes, algumas brigas judiciais muito desgastantes. Mas, de novo, também, a gente sabe que a mediação não é o único caminho, não é remédio para tudo, existem diversas formas, mas eu acho que muito do sucesso dos métodos consensuais depende do advogado estar, de fato, aderido ao procedimento que ele escolher. E até para ele passar com segurança para o cliente que esse é um caminho e pode ser um bom caminho. Então, eu não tenho dúvida da importância do advogado na mediação e também do advogado preparado na mediação, que o advogado estude, entenda como funciona, entenda qual é o seu papel, possa preparar as reuniões junto com o seu cliente. E por preparar, claro, a gente sabe que a mediação não é estratégia, não é nesse sentido de se preparar, mas no sentido de se preparar de o que nós vamos fazer lá naquele procedimento, qual é a postura que a gente deve ter, quais os tipos de caminho que a gente pode buscar quando a gente fala de métodos consensuais. Então, é bastante responsabilidade para os advogados mesmo, por isso eu acho que nós, eu sou advogada, nós precisamos sempre estudar muito o método para poder oferecer para o cliente com segurança e com maiores chances de sucesso em termos gerais, sucesso no sentido de que o cliente entenda como funcionou e que aquilo pode ser benéfico para ele, né? Acho que era uma experiência muito prática, mas queria passar isso para vocês e não queria tomar mais tempo aí, porque... Obrigada, gente. Obrigado, Nathalie. Agora, Mônica, com você. Agora tem que pôr a apresentação aí. Você vai pôr para mim? Depois que a gente começou a pensar neste evento, arquitetar esse evento, a gente começou a ter novas ideias. E as novas ideias vão surgindo e, infelizmente, a burocracia não acompanha as novas ideias. Então, a gente vai incluindo aqui, incluindo ali, sem conseguir incluir de forma correta, digamos assim, as pessoas que a gente deveria incluir. Então, esse é o caso do Zé, que não está no folder, e esse é o caso do Fabrício também, que não conseguimos colocar no folder, que vai dar aí 3 minutos aí de umas palavrinhas sobre as práticas colaborativas na área empresarial, a importância disso também na área empresarial, porque a minha apresentação ela está bastante focada na parte de família. Na verdade, eu vou falar muito mais do papel do advogado e não das práticas colaborativas em si, porque a gente não vai ter tempo hábil para entrar a fundo no que é as práticas colaborativas, mas a gente vai dar uma pincelada para vocês entenderem um pouco e qual é o papel do advogado dentro disso, e ele também vai fazer um paralelo com a questão empresarial, e é um mercado um pouco mais árduo, é um caminho um pouco mais árduo, a gente sabe disso, né, que tanto a mediação empresarial quanto as práticas colaborativas na área civil empresarial tem aí um longo percurso, talvez até um pouco maior do que as práticas colaborativas ou mesmo a mediação na área de família. Talvez a mediação já tenha galgado aí esse patamar aí na área civil empresarial, mas a gente de práticas colaborativas e sistêmico ainda estamos engatinhando para chegar no empresarial. O empresarial ainda não consegue enxergar totalmente os benefícios do nosso trabalho. Mas é um caminho, e como diz a Tânia Almeida, que foi uma das precursoras das práticas aqui
no Brasil, né, Adolfo, junto com o Adolfo. É passinho a passinho, vamos aos poucos. Bom, puxando do que o Adolfo falou, hoje eu estava conversando sobre a minha apresentação com a Célia e falei, acho que o Adolfo vai falar um pouco disso. E foi tão engraçado, porque foi exatamente isso que aconteceu. Sem combinar. Ele falou, a gente tem uma sensação e uma ideia de que o conflito é negativo, de que o conflito traz uma ideia negativa, quando não é. Muitas vezes ele é básico e ele é um agente transformador, ele traz um incômodo, né? Ele traz o bode para a sala, né? Ele traz aquela coisa do incômodo que gera mudança, que gera transformação. Então, a gente tem que entender, nós principalmente, como profissionais de direito e profissionais, né, também os profissionais de multidisciplinares, os quais eu tenho o maior prazer de que estejam aqui, a Fabiana, a Miriam, estou vendo a Lúcia ali, a Dani, que também está com a gente na área de práticas colaborativas, que são profissionais da área de saúde mental e financeira, Dani, nosso financista, que traz esse visão interdisciplinar e que traz essa área interdisciplinar, essa método de ver interdisciplinar para as nossas práticas colaborativas. Então, o que é negativo em si não é o conflito, é o manejo inadequado dele. Tá? Desculpa. Dentro do que o Adolfo falou, eu vou pincelar rapidamente. A gente tem a negociação dentro da consensualidade, né? Nós temos a negociação, que é uma negociação simples entre duas partes, eventualmente assessoradas dos advogados, mas é a negociação simples entre as partes. Conciliação, onde eles não têm uma... Eu não gosto desse termo, mas não estou conseguindo achar outro. Eles não têm uma capacidade, não é nem uma capacidade, mas talvez um consenso tão pronto que eles vão precisar de um terceiro um pouco para ajudá-los a chegar nesse consenso, que seria a figura do conciliador ou do próprio mediador, que é um auxílio ainda um pouco maior do que o próprio conciliador. Mais qualificado, obviamente, a gente não está entrando em todos os métodos, né, em todos os méritos disso. Aí a gente vem com as práticas colaborativas, que seriam um terceiro passo, um quarto passo dentro disso, né, a negociação, conciliação, mediação, e as práticas trazendo um apoio ainda maior para esse casal. Eu vou falar muito em divórcio, porque divórcio é um exemplo clássico que a gente usa para poder explicar o que são as práticas e a atuação do advogado dentro disso. Mas as práticas colaborativas, no divórcio, se você vê um casal totalmente afinado, a gente não precisa chegar lá. Quando ele não está totalmente afinado, mas uma conciliação pequena coloca uma afinação, não precisa de uma mediação que traz sessões um pouco mais longínquas, né? Uma coisa mais continuada. E quando o mediador, que é um cara neutro, de repente não consegue lidar com as partes, seja porque 1 milhão de motivos, as partes não estão na mesma página, as partes estão... dos cônjuges, por exemplo, tomando de novo o divórcio, um dos cônjuges está preparado e desejou a separação, e o outro cônjuge não está preparado e não deseja a separação. Precisa colocar ambos na mesma página, colocar ambos no mesmo tempo. Para isso, a gente conta com o auxílio dos coaches nas práticas, a gente recorre às práticas colaborativas, cada um com o seu advogado, o advogado apoiando as partes, que, óbvio, na mediação também tem esse apoio, mas o mediador, que é o cara que vai atuar ajudando as partes, ele é um cara neutro. E, às vezes, o advogado, a parte precisa de um advogado ao lado, não só um advogado tradicional, mas um cara que realmente tem uma formação de mediação e de práticas colaborativas, mesmo de sistêmico, para poder atuar de uma forma um pouco mais direta naquele caso, aconselhando de fato o cliente, de uma maneira parcial, mas colaborativa.
Aí a gente vem para os outros métodos, que a gente já conhece, arbitragem, litígio judicial, que sempre vão ter o lugar deles, porque realmente, de fato, é o tradicional, mas que sempre vai ter o seu espaço. Então, a gente aqui não está falando em roubar espaço, a gente está falando em criar novos espaços. E aí, eu pus um filminho aqui que eu acho divertido, quando a gente coloca em perspectiva o casal que resolve sozinho seus próprios conflitos e que pode chegar num meio termo e se autocompor, digamos assim, a gente não está falando disso, tá? Então, eu vou colocar esse filminho aí para vocês. Então, quando a gente fala em consenso, a gente não está falando disso. A gente não está falando nem de cessão total, como ele faz, e nem da briga como ela quer. Quer dizer, na verdade, a gente está falando de consenso, de diálogo e de chegarem juntos a uma autocomposição. Então, isso seria uma kitchen table, que o pessoal dos Estados Unidos chama. É um divórcio com resolução de conflito praticamente sem amargura, sem litigância. É um consenso facilmente obtido. Ele não se aplica, ele não é uma sessão total, ele se aplica no diálogo, mas ele não é litigante, ele não é uma coisa que traz um conteúdo mais difícil de ser administrado. O advogado aí entra como redator do acordo. Óbvio que também tem um papel importante, mas as partes estão se autocompondo melhor. No litígio, o papel do advogado, no litígio tradicional, a gente já conhece, a gente não precisa explicar muito, é papel para cá, papel para lá, e audiências, etc. e tal, mas o que a gente está propondo é um olhar também diferente no litígio. O papel do advogado dentro do litígio também pode ser diferente, também pode ter uma postura colaborativa, também pode ter uma postura sistêmica. Então, nós, como advogados, temos um papel extremamente importante. Eu não tenho vergonha de falar que eu litigo, sim, ainda atuo no litígio. Não sei se vou um dia falar, não atuo mais como litigante, atuo só dentro das práticas ou só dentro do consenso. Não sei, eu acho que é papel, por enquanto, eu ainda acho que é um papel nosso, como advogado pacificador, levar essa cultura para dentro do litígio. E, na verdade, o que a gente está falando? A gente está falando em cultura de paz. E isso está sendo visto pela OAB, isso está dentro do Código de Ética da OAB, isso está dentro do novo CPC, quer dizer, isso é uma realidade. E por que a gente não enxerga essa realidade muitas vezes? Mera tradição? Medo de perder o mercado? Medo de perder a nossa profissão? Medo de perder o nosso papel? A gente não perde, a gente ganha. São novas formas de se administrar. Então, é uma má e uma boa notícia. Nós estamos perdendo aquele papel do advogado tradicional, e muitas vezes, apesar dele ainda ter espaço e ter que ter o espaço, a maioria, a gente tem que ser claro, a maioria dos casos ainda vai para o litígio tradicional, as partes não estão ainda, no Brasil principalmente, aculturadas, não sei se é esse o termo, no sentido de serem consensuais, mas a gente não pode se manter inerte às mudanças. A consensualidade está aí e ela precisa ganhar espaço. Então, ela é o caminho. E ela traz novas formas de atuação. E aí eu nem preciso entrar muito nos detalhes, porque o Adolfo já fez isso por mim. O advogado multiportas. Não, imagina, é exatamente o que eu queria, era fazer essa interação. É o advogado que sabe propor. Eu achei muito legal o que o Adolfo falou, que a consensualidade não está só também na conversa das partes, está em propor o método. Tá? O papel do advogado futuro é pensar fora da caixa. É essa visão também interdisciplinar. É o advogado que não está só focado em aprender leis, é o advogado que tem as ferramentas da negociação, aprende também as ferramentas da mediação, aprende também a visão sistêmica e aprende também a parte colaborativa. Escuta ativa, protagonismo, sistema multiportas e atuação como pacificador. As práticas colaborativas
surgiram nos Estados Unidos, através de um advogado chamado Stuart Webb, que divulgou a sua vontade de não mais litigar e foi acompanhado por vários advogados e depois agregou-se a esses advogados uma equipe multidisciplinar que virou, no nosso ponto de vista, inclusive, é o termo mais adequado, interdisciplinar. As práticas colaborativas vieram para o Brasil num grupo de estudos que começou no Rio de Janeiro. O Adolfo depois começou a capitanear esse grupo de estudos aqui no Brasil, aqui em São Paulo. A gente aderiu a esse grupo. Tivemos a felicidade de ganhar o Prêmio Inovar em 2013. Fundamos, em 2014, o Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, que é o co-irmão do IACP, que é o instituto lá de fora. Tivemos já 14 capacitações, como o Adolfo falou, a gente precisa se capacitar para atuar de forma colaborativa. Vamos ter aí a 15ª e a 16ª já agendadas. E tivemos agora várias comissões sendo criadas de práticas colaborativas no Brasil e a felicidade de ter criado aqui em São Paulo, que eu presido. Aí tivemos 2 congressos. Lógico, a Marília, responsável aqui de São Paulo, e a gente tem a Olívia, que é a diretora do Rio de Janeiro, que também foi responsável pelo primeiro congresso no Rio, e a Marília aqui em São Paulo. Então, o que a gente percebe? Que o advogado hoje ele tem que funcionar como um pacificador, ou seja, a própria missão do Instituto lá fora e do nosso Instituto aqui dentro, lá é o IACP e aqui é o IBPC, ele está ligado ao advogado como pacificador. Se ele vai fazer exatamente bonitinho o protocolo das práticas colaborativas, ou da mediação, ou da conciliação, ou do advogado sistêmico, ou aquele método fechado, óbvio, é interessante, mas não é o básico. A gente pode pacificar e entre 8 e 80 tem vários caminhos que a gente pode atuar. Mas o que são as práticas? E aí, para fechar, para vocês, a gente vai dar uma pincelada realmente para vocês entenderem. Ele é um método interdisciplinar de solução de conflitos, não adversarial, onde, eventualmente, a gente consegue trazer uma equipe de profissionais para trabalhar interdisciplinariamente com os advogados. Esses são profissionais de saúde mental, financistas, profissionais que podem também trabalhar com os filhos, por exemplo, num caso de divórcio onde existem filhos. O diálogo é a pauta. Respeito ao tempo de cada um, então, como eu estava citando, uma pessoa quer se divorciar, a outra ainda não, uma já enfrentou e já sabe o tempo dela no divórcio, a outra não, então a gente tem que colocar isso na mesma página. Aí entram os coaches, que a gente chama, que a gente está mudando o nome, inclusive, porque esse nome coach é um pouco infeliz, eles usam esse termo, mas mesmo lá fora eles estão mudando para profissional de família, profissional de saúde familiar. E os financistas também trazendo a visão financeira. É uma equipe que atua interdisciplinariamente e que pode existir ou não. O mínimo são 2 advogados colaborativos. A equipe é a cereja do bolo, mas, no meu ponto de vista, a equipe é o grande coração, é o grande diferencial das práticas. E como é que trabalham? Com um tripé de sustentação, que é a retirada da equipe, a transparência e a não litigância. Então, como o Adolfo falou, é um contrato onde as partes e os advogados e o restante da equipe, se houver, assinam um contrato de não litigância, dizendo que se comprometendo a não ir a litígio, caso esse acordo não saia. As partes podem ir para o litígio? Lógico, senão a gente feriria até um princípio do contraditório e do princípio constitucional. Mas aquela equipe que está trabalhando naquele caso, e isso inclui os advogados, não pode ir para o litígio naquele caso específico. E a transparência também é a regra. Todas as informações precisam ser divulgadas, sob pena também de terminar esse processo. A equipe, para mim, é um grande diferencial, como eu coloquei, já expliquei quem são os membros da equipe. A mudança de paradigma é radical, principalmente para os advogados. Ele começa a ser um cara que tem que, além de ser eloquente, ele tem que escutar.
é a escutativa que é praticada. Ele trabalha dentro de um sistema, isso o pessoal do sistêmico vai falar um pouco melhor. Ele trabalha, ele atuando dentro desse sistema, ele influencia esse sistema. A hora que ele entra, ou o coach, ou o profissional de saúde, ou qualquer pessoa que entre, ele vai interferir naquele sistema. Qualquer palavra que ele fale vai interferir naquela postura da parte ou no próprio sistema como um todo. Mas são os profissionais que, no nosso ponto de vista, fazem a maior curva paradigmática, porque eles vão trabalhar realmente diferente do que eles já aprenderam. Tá? Então, eles vão dar orientação jurídica, eles vão ter a lei como margem, e não, eles vão ser a lei como margem e eles vão se guiar pela lei, mas eles não vão se restringir àquilo, eles vão trabalhar muito mais além da lei, óbvio que dentro da própria como margem. E ele colabora com outros profissionais, como os coaches que a gente comentou, e os próprios financistas. Os financistas e os profissionais de saúde dos filhos, eles são neutros. O advogado e o coach que atende os adultos, eles já são parciais, quer dizer, eles atuam para cada parte, mas a parcialidade não significa a não colaboratividade. E aí é essa mentalidade interdisciplinar trabalhando como um sistema. E aí eu vou puxar o gancho aí para o pessoal do sistêmico, que vai falar de como a gente trabalha essa postura sistêmica. Ela tem que estar presente dentro das práticas colaborativas. O procedimento, todas as ferramentas que a gente usa, tem toda uma capacitação para a gente entender como é que é esse trabalho. E aí a gente não vai ter tempo de entrar em tudo isso, mas basicamente é isso. Óbvio, devem estar milhões de interrogações na cabeça de vocês. A gente vai fazer mais eventos explicando um pouco melhor o que é esse método, mas é um método novo que a gente queria pincelar para vocês e convidar vocês a conhecerem melhor, fazendo parte da nossa comissão, fazendo parte do nosso dia a dia, e a gente tem o maior prazer em estar recebendo vocês dentro da comissão, nas nossas capacitações e etc. A gente vai estar sorteando livros hoje, que já tem a tradução para o Brasil. São livros, esse da Nancy Cameron, que é o verdinho, que está sendo doado pelo Instituto para a gente sortear para vocês, que já é um pouquinho mais aprofundado, explicando um pouco das práticas, mas de uma maneira um pouco mais profunda. Esse livro vermelhinho é o livro da Pauline Tesler, que foi uma das pioneiras, junto com o Steele, nas práticas colaborativas lá fora. E esse outro livro, o azulzinho, que é do Steele Webb, que é o cara que começou as práticas colaborativas, junto com o Ron, que é um outro cara também maravilhoso. Se você conhece os dois, você entende o que é colaboração. Está no olhar deles, está na fala deles, está no corpo deles, o que é colaboração. Esse livro azulzinho, que é do Steele e do Ron, está sendo oferecido pela Marília, pelo escritório da Marília, também para sortear aí para vocês. E aí é isso. A pacificação, no nosso ponto de vista, no meu ponto de vista, ela só vem através de uma consciência genuína. E essa consciência genuína, eu acho que é só ela que é capaz de mudar o mundo para melhor. Apesar de parecer piegas, eu não acho que é piegas. Eu acho que se a gente entender o que essa frase significa, a gente entende a profundidade dela, né? Ela não é um lugar comum. Ela é exatamente isso. Quando você tem a consciência, como advogado, quando você interfere naquele conflito, naquela família, naquela empresa que você está lidando, a gente tem a noção do nosso papel e a importância do nosso papel naquilo. Muito obrigada. Esse é o caminho que a gente ainda tem para percorrer. Bem-vindos, advogados sistêmicos. O Fabrício, Ai, desculpa. Gente, mas antes do Fabrício falar... Você esqueceu de mim, Mônica. Antes do Fabrício falar, também vou falar que, além dos livros que a Mônica falou, ainda também vamos sortear aqui o livro Pensamento Sistêmico, da Fabiana Quezada, e o livro do Adolfo, Mediação Familiar. Mas isso só no final. E o Fabrício vai dar essas palavras sobre o direito colaborativo dentro da área empresarial. Por favor, Fabrício. Boa tarde a todos. Para mim é uma alegria poder falar acompanhado de tantos palestrantes brilhantes. Queria agradecer a oportunidade da Mônica de me convidar para participar dessa mesa.
Meu papel aqui é, talvez em 2 minutos, falar bem rapidamente de uma outra perspectiva, que aí é uma preocupação até minha e de todos aqui da mesa. Talvez nós intuitivamente, não só como profissionais, no nosso dia a dia, talvez rotularmos determinadas coisas. Intuitivamente, às vezes, rotular a prática colaborativa para o direito de família, rotular direito de mediação para determinada área, arbitragem para a área de direito de civil empresarial, e o advogado, então, entender que todas essas ferramentas estão ao dispor dele para aplicar a cada situação conforme melhor for pertinente em cada caso. Então, fazendo aí rapidamente, simplesmente a alocação de tudo que foi dito dentro de uma perspectiva assim, empresarial, o advogado, e falando um pouco desse protagonismo do advogado, ele ter à sua frente esse leque de ferramentas que ele pode utilizar, esses diversos métodos. E quando a gente olha para a prática colaborativa, é ver dentro da prática colaborativa todas as ferramentas que ela propicia. E aí ela não está unicamente ligada ao direito de família. Mas quando a gente pensa nessa questão da multidisciplinaridade, a questão da autonomia da vontade, que está intrinsecamente ligada ao direito contratual, ao direito civil empresarial, se ter nas práticas colaborativas a possibilidade de 2 advogados, a importância da formação aqui, da divulgação disso, quanto mais advogados nós tivermos conhecendo o método e ser possível compor essas equipes, advogado colaborativo de um lado, advogado colaborativo do outro, convidar profissionais da saúde, que também conheçam a forma de utilização desse método, profissionais de diversas outras áreas para aplicar aquilo conforme a moldura que as partes e os advogados juntos vão ter capacidade de formar. E aí, quando eu penso nisso, me traz muita alegria de estar na mão dessas pessoas essa possibilidade de construir algo novo. Você sai daquele paradigma de um juiz ter de falar para você como você tem que seguir aquele caminho. Depois de 5 anos de faculdade, o processo civil que você carrega nas suas costas, as preocupações com nulidades, com questões que podem dificultar o seu direito material por uma questão processual. Então, quando você pensa em todas essas frentes, e aí, quando eu penso em todas essas frentes, eu penso no direito civil empresarial, eu vejo de uma forma muito coerente essa coesão e não um distanciamento. Eu penso muito que aí, como todos os meus colegas anteriores disseram, essa formação do profissional é quem está aqui ouvindo pela primeira vez acreditar na continuidade, de continuar se estudando, continuar se aperfeiçoando, não só para uma frente, mas para todas elas, para sempre olhar para o seu cliente, olhar para o seu conflito e aplicar cada uma dessas ferramentas da melhor maneira possível. Então aí ultrapassei meus 2 minutos, já foram 3, mas eu vou passar a palavra para os outros colegas que vão falar bastante e agradecer essa oportunidade. O Fabrício, ó, eu já estava passando a palavra para eles, desculpa. O Fabrício foi convidado por mim desde o começo para falar do empresarial, para a gente realmente trazer essa ideia de que o empresarial também é possível. Vou complementar, dentro do empresarial, você também tem o olhar interdisciplinar, pode eventualmente ter os coaches também, os financistas também, mas você também tem a figura do expert, que é muito legal, que é um terceiro que vem com a expertise, como o cara que é um árbitro ou um cara que entende daquele assunto, e ele vai ser eleito por ambas as partes e vai ajudar os advogados colaborativos, que também é muito interessante. Então, o Fabrício está fundando dentro da nossa comissão de práticas uma subcomissão de advocacia colaborativa dentro do direito empresarial, que também as pessoas que tiverem essa visão, esse caminho também da área empresarial, estão absolutamente convidados para participar dessa subcomissão aí do Fabrício, da área empresarial. É um grupo de estudos que também vai estar mais focado nessa área empresarial. Obrigado, Mônica. E para o advogado que tem todo esse leque na mão, né, para oferecer para os clientes dele, ele precisa conhecer profundamente esses métodos, precisa estudar, se aprofundar, porque somente esse conhecimento vai quebrar a barreira do preconceito. E muitas vezes o que a gente vê é o preconceito com relação a esses métodos autocompositivos, né? E agora eu vou apresentar
agora eu vou apresentar o meu lado direito, o direito sistêmico, que é a doutora Fabiana Junqueira Middleton Quezada, Middleton Quezada, é advogada, presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB de São Paulo, presidente da Sociedade Brasileira de Direito Sistêmico, mestre em coaching, trainer em PNL, psicologia positiva, analista comportamental, consteladora e consultora sistêmica. Mas também já vou apresentar também o Dr. Fernando Catelan Cordeiro, é advogado, atuante no Brasil e em Portugal, mestre em Ciências Sociais, Relações Internacionais pela PUC de São Paulo, presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB do Tatuapé, São Paulo. Por favor, Fabiana. Boa tarde. Muito feliz de estar aqui com esse convite. Agradeço a Mônica por esse evento e a todos que falaram antes, ao Dr. José, pela apresentação de todos, ao Dr. Fernando, que também faz parte e também tem feito um trabalho brilhante, né, na divulgação do direito sistêmico. Então, gratidão. E a todos vocês que estão aqui. Foi muito interessante, eu até falei com o Fernando, até me falou, nossa, as falas já estão seguindo aquilo que nós vamos falar no final. E é bem isso. Eu acredito que o direito sistêmico ainda não tem uma definição, né, exata do que é. Então, nós podemos dizer, eu coloquei até aqui, que a gente pode dizer que é uma abordagem na qual nós aplicamos os princípios sistêmicos para facilitar uma ampliação de consciência para as partes, para que elas possam encontrar a melhor solução. E eu digo que não se trata de uma abordagem, mas de uma filosofia de vida. Quem conhece o pensamento sistêmico, né, vou dizer como um todo, e o que nós fazemos hoje, começa a aplicar isso, não é para aplicar com os nossos clientes, não é para isso, mas é para aplicar na nossa vida esses princípios em primeiro lugar. E quando nós estamos no nosso lugar, nós sabemos o que nós queremos, fica mais fácil a gente fazer isso, enquanto profissional. Muitas vezes o que a gente vê é que nós, advogados, nós não estamos no nosso lugar. Nós queremos ser pai, queremos ser mãe dos nossos clientes, nós queremos fazer por eles e nós infantilizamos muitas vezes o cliente. A gente acredita que ele não tem força para tomar suas próprias decisões e assumir a autorresponsabilidade por algo que foi ele que causou. Aquele conflito é do cliente, não é nosso. Nós estamos ali como facilitadores de solução. E como a doutora Mônica, o doutor Adolfo falou muito bem, todas essas abordagens que nós trouxemos aqui, né, das práticas colaborativas, da mediação, direito sistêmico, todas interagem. Elas não são excludentes, elas podem ser usadas em conjunto, como podem ser usadas em separado, mas eu digo que quando nós trazemos o sistêmico, ela sempre está com a gente, independente da abordagem que a gente estiver fazendo. Então, todas se complementam. E eu acho que nesse sentido, eu fico muito feliz de estar à frente de uma comissão em que, alguns anos atrás, quando eu comecei, as pessoas diziam assim, que eu era uma louca. Né? E eu ficava, bom, eu acredito nisso e é isso que eu vou fazer. E hoje, quando a gente tem, sim, aqui dentro da OAB Central, a gente tem essa abertura para poder falar de coisas que não se trata de... A gente não está falando de leis aqui do Código, mas leis da vida. Eu acho que é muito importante. Porque nós começamos a trabalhar não com práticas humanizadas para os outros, mas trabalhando com isso dentro de nós, de cada profissional que está aqui dentro. E são coisas que nós não aprendemos na faculdade. Nenhuma faculdade ensina, por enquanto, mas eu acredito que ainda estaremos lá. Por enquanto, ensina isso. Mas acredito que em breve nós estaremos. Porque se trabalhamos com uma ciência que é humana, que é o direito, eu acredito que a gente precisa entender de pessoas. E isso é uma coisa que a gente não faz. E o direito sistêmico vem justamente para que nós possamos entender quais são os contextos das pessoas.
o que faz com que aquelas pessoas estejam ali litigando? E a gente, como eu acho que o doutor Adolfo falou, o conflito, a Mônica, não, o conflito ele não é ruim. Ele traz uma transformação. Ele é importante, sim, para que a gente possa ver aquilo que talvez não esteja bom e mudar. Isso é muito importante. E quando a gente traz o direito sistêmico, a gente fala com as partes de um lugar no qual elas podem olhar o que realmente está acontecendo. O que será que está por trás daquele conflito que aquelas pessoas não estão vendo? Muitas vezes as pessoas chegam ali com as suas mágoas, ressentimentos, olhando apenas para si e não conseguem olhar para o todo. Então, quando a gente fala da abordagem sistêmica, a gente vai olhar o que está por trás do conflito, que pode ser algo que a pessoa já está trazendo de seus próprios sistemas. Às vezes, está ali num divórcio, numa separação que é difícil, mas ela não tem consciência de que pode ser apenas uma repetição daquilo que ela já viveu na infância com os próprios pais. E ela está ali repetindo aquilo. E quando ela toma consciência que é uma repetição, nossa, eu não estou aqui litigando por mim, só por mim, mas eu também estou fazendo isso pelos meus pais, pelas pessoas que vieram antes e que não tiveram condições de fazer. Então, é uma abordagem que traz consciência do que pode ser diferente. O que a gente pode fazer diferente? Como eu posso assumir a responsabilidade? Então, o advogado sai daquele lugar em que ele vai dar a solução para o cliente, porque a gente está acostumado com isso, né? O cliente chega, a solução é essa, a gente já está fazendo a petição, né? Já está até pronta. E sai desse lugar para a gente dar opções, para a gente ouvir o cliente, para que o cliente também possa se ouvir. E a gente percebe, escutativa é algo que não é só do direito sistêmico, isso é da mediação, é das práticas colaborativas, é de tudo. Então, ouvir o cliente e dizer, olha, essa é uma possibilidade. Agora, você está disposto a assumir a sua parte de responsabilidade por aquilo que pode acontecer? Isso era algo que a gente não fazia. Então, eu acredito assim, que o direito sistêmico ele vem com uma forma de trazer essa paz que começa no coração. Que começa no coração de cada um de nós, e principalmente dos profissionais que estão aqui. Porque não adianta eu falar que eu estou trabalhando com o sistêmico, se eu não trabalhar isso dentro de mim, primeiro dentro do meu próprio coração, e eu sair daqui atacando o meu colega. Né? Então, eu acredito que muitos de vocês já passaram por isso. E eu dizia, mas eu não sou a parte. E, às vezes, as pessoas, os profissionais, confundem o colega com a própria parte. E eu acho que isso é um novo olhar, é uma coisa que a gente precisa entender. A parte não cumprimenta a gente. Né? E a gente vai encontrar as pessoas quantas vezes aí na vida. E se eu causo um conflito com aquela pessoa naquele momento, como vai ser depois? Então, assim, eu acredito que nós trabalhamos, a gente trabalha com os princípios sistêmicos, para quem não ouviu falar, que era isso que eu ia falar, né? Introduzo, por favor. Senão ele não pode continuar. Já está combinado. Então, quando a gente fala de princípios sistêmicos, estamos falando o que o Bert Hellinger traz para nós, que são as ordens do amor. Né? As pessoas, puxa, é algo romântico. Não, gente, é algo que todo ser humano busca. É como se fosse a lei da gravidade. Não é isso? Jogou, vai cair. Então, um dos primeiros princípios, pertencimento. Todos queremos pertencer a algo. Se nós não nos sentimos pertencentes à nossa família de origem, como é que vamos nos sentir pertencentes no mundo? Se não sabemos qual é o nosso lugar dentro da família, como é que nós vamos saber nosso lugar no mundo? E nós ficamos aí buscando outros lugares para pertencer. Às vezes a gente vê aí pessoas que estão aí buscando trabalho, está sempre em busca de alguma coisa, mas não percebe que talvez a busca seja lá.
na família de origem que precisa ir buscar, para poder conseguir realmente se colocar no mundo. E o princípio de dar e receber. Isso é algo que é básico em todas as relações. Todo mundo quer, né, dar, mas também quer receber. Precisa ter equilíbrio. O Bert fala uma coisa que eu acho muito bonita, que para que o amor flua, é preciso ter ordem. É preciso, a lei da hierarquia é importante, cada um estar no seu lugar. Porque, por mais que tenha amor, quando as pessoas não estão em seus lugares, ele não flui. Então, se nós estamos, por exemplo, na nossa família, querendo ocupar o lugar dos nossos pais, o amor não vai fluir, porque eu estou num lugar que não é o meu. Se eu estou numa relação em que eu me coloco maior do que o outro, também não estou no meu lugar. Ou se os meus filhos estão no meu lugar, então o amor não flui. Então, para que o amor flua, é importante que cada um esteja e saiba qual é o seu papel e qual o seu lugar dentro das relações. Então, acho que é essa a introdução, para que eu possa passar para o Fernando. Então, agradeço a todos, agradeço o convite. Fernando, com você. Obrigada. Você vê que o povo do direito sistêmico se abraça, beija, Aquela fala de amor. Fernando, com você. Bom, boa tarde a todos, boa noite já, né? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite da Mônica, né? Para mim é uma honra estar aqui na comissão e também gostaria de agradecer de poder dividir a mesa com a Fabiana. A gente sabe que isso é muito importante para nós, então muito obrigado. E a todos os palestrantes, muito obrigado pela presença e por poder compartilhar com vocês essa mesa. E a todos vocês. Bom, eu vou começar a falar... Está com problema comigo? Porque eu tenho muita energia. Bom, vou começar a falar então... Dá para ouvir? Então tá bom. Vou fazer uma recapitulação do que foi falado, né, anteriormente, e como eu estava falando com a Fabiana, né, a gente estava aqui cochichando, e muito do que foi falado pelo Adolfo e pela Mônica é o que nós falamos no direito sistêmico, mas com uma outra linguagem, né. Talvez pode parecer até uma linguagem um pouco mais romântica, angelical, mas no fundo, o objetivo é o mesmo, né? E dentro desse contexto, né, das novas práticas dentro da advocacia, então até eu coloquei aqui, eu sou meio cego, mas que está muito longe, muito distante. Mas eu falei da autocomposição de conflitos, das práticas colaborativas, do direito sistêmico, e os advogados também buscam outras formas, não somente essas, mas outras formas também de se aperfeiçoarem para inclusive entrar nessa era, como disse a doutora Natalida, 4.0, né? Então, muitos advogados buscam coach, buscam CNV, né? Outros conhecimentos para agregar tanto a sua prática profissional quanto para beneficiar os clientes. E aí eu vou falar um pouco, né, da advocacia e do direito sistêmico, como que o advogado ele pode se beneficiar, isso tanto nos métodos extrajudiciais, digamos, dentro da autocomposição de conflitos, como nos métodos judiciais, né, digamos, na litigância. A gente pode pensar que o direito sistêmico, na verdade, não é aplicado ao litígio, né, muita gente tem essa ideia. E o direito sistêmico também, a gente pode entrar com um novo olhar em relação ao litígio, né? Então, quando nós, por exemplo, entramos com uma ação judicial, como que nós vamos escrever a nossa petição inicial? Como que nós vamos contestar? Né? Uma coisa é eu contestar ou entrar com a petição inicial atacando a outra parte, né? Atacando muitas vezes o colega, né? A gente... digamos, usa uma linguagem até um pouco
Tem gente que até usa, a gente vê por aí, às vezes circula na internet de baixo calão, né? Em relação ao colega. Então, qual é a nossa postura em relação ao processo judicial? Então, o direito sistêmico ele pode, digamos, auxiliar para que a gente entre com, digamos, de uma outra maneira, tanto no processo judicial quanto nos métodos autocompositivos. E para isso, para que o advogado possa se utilizar, digamos, dos ensinamentos, né, daquilo que o Bert Hellinger nos deixou, o Bert ele fala que a ajuda, a nossa profissão, a advocacia, é uma profissão de ajuda. Para que a gente possa ajudar, é aquilo que a Fabiana falou. A gente primeiro tem que olhar para a nossa família de origem, aquilo que nós recebemos dos nossos pais, né? Como que eu posso, por exemplo, ser um bom profissional se eu olho para a minha família de origem e digo, eu não recebi o suficiente dos meus pais. Quando eu quiser dar e quando eu quiser ajudar, eu não consigo fazer uma ajuda, digamos, ajudar de uma maneira eficiente, né? Eu vou usar umas linguagens e fazer um entre aspas para ficar mais compreensível, né? Então, se eu falo, eu não recebi o suficiente dos meus pais, eu não vou ajudar meus clientes. Por quê? Porque quando eu recebo aquilo que eu recebo dos meus pais, eu transmito para a vida, como? Através dos filhos, através do meu trabalho, mas é no meu trabalho que eu passo a vida adiante. Então, para ser um bom profissional, eu primeiro tenho que olhar para a minha família de origem. Então, Bert diz que as ordens da ajuda é uma arte. A ajuda é uma arte, ela pode ser aprendida, né? E quais são essas ordens da ajuda? A primeira delas é dar apenas aquilo que se tem, e esperar e tomar apenas aquilo que se necessita. Então, quantas vezes, por exemplo, o cliente, a gente já mencionou isso, o cliente coloca nas nossas mãos e diz o seguinte, resolva para mim. Eu estou te contratando, eu quero que você resolva. Será que esse é o meu papel? Será que ele precisa disso? Ele tem que se responsabilizar. Então, na verdade, esse trabalho também, ele faz com que a gente, até vou pular para a terceira ordem, né? Olhar para o nosso cliente como adulto. A Fabiana disse, muitas vezes nós, como advogados, a gente está... É até a postura que nós temos e que nós fomos, digamos, ensinados, né? Eu tenho que cuidar do meu cliente. Eu tenho que salvar o meu cliente, né? Então, eu acho que eu vou ser um bom profissional se eu salvar o meu cliente, porque eu tenho conhecimento técnico. Agora, se eu olho para o cliente e me coloco como profissional diante de outro adulto, eu posso ajudá-lo. Muitas vezes, eu olho para o cliente, ele começa a contar uma história, eu falo, nossa, coitado, que destino difícil. Como que o cliente vai se sentir? Se sente mal. Então, outras vezes também, que acho que é a segunda ordem, a gente olha para o nosso cliente e a gente não concorda com o destino do nosso cliente, né? A gente quer modificar as circunstâncias e não diz sim para como o cliente chega, né? A quinta ordem, eu estou com dificuldade aqui, a quarta ordem, que é muito interessante também, é a empatia profissional. Como eu vou olhar para o meu cliente? Eu vou olhar para o meu cliente como um indivíduo isolado, ou quando o meu cliente vem, ele chega no escritório, começa a contar a sua história. A primeira pessoa que ele fala, geralmente ele vai falar mal da outra parte. É o primeiro excluído, né? E a gente sabe aquilo que a Fabiana falou, né? Da importância do pertencimento ao sistema e de olhar para aqueles que são excluídos, né? Quando eu olho para o meu cliente, eu também tenho que incluir aquele que foi excluído. E olhar para o meu cliente, em primeiro lugar, na verdade, olhar para mim, olhar para o meu sistema e ver que eu também tenho as minhas crenças, né? Tenho uma história, e olhar para o meu cliente e ver que ele também tem uma história, que ele também tem suas crenças, tem as dores, tem tudo aquilo que vem de muito além, de muito longe, e que chega até ele, e ele está naquele momento aqui pedindo ajuda. Olhar para a outra parte. Quando eu, por exemplo,
estou numa audiência, olhar para o juiz e ver que ele também tem um sistema e que ele também tem uma história. Para o promotor, a mesma coisa. O advogado da outra parte, a mesma coisa. Qual que é a nossa tendência como advogado? Já julgar. Não é isso? A gente vai falar, não, esse juiz, né, não deu uma sentença favorável por isso, por aquilo, pelo outro, mas ele também tem um sistema de crenças. Então é importante observar isso. A quinta ordem é amar a cada ser humano, não importa o quão diferente ele seja de mim. É o não julgamento. Como eu já disse anteriormente, nós, advogados, somos os primeiros juízes da causa. E já julgamos. Né? O cliente está contando uma história, você está pensando, esse daí é 171, está querendo me enganar. Não é isso? Muitas vezes a gente faz isso. E assentir a tudo como foi. Né? Dizer sim. Então, muitas vezes, quando o nosso cliente está contando uma história, ou mesmo para a nossa própria história pessoal, a gente fica no porquê. Por que aconteceu isso? Né? Por que fulano age dessa forma? Mas a gente nunca se questiona é o para quê. Né? Quando a gente se questiona no para quê, a gente olha que aquele conflito, muitas vezes, quer mostrar algo tanto para o cliente, quanto para nós. A gente sabe isso pela visão do direito sistêmico e da filosofia de Bert Hellinger, que não é à toa que os clientes chegam até nós. Né? Eles querem mostrar algo no nosso sistema, quer equilibrar algo, né, no nosso sistema. E, inclusive, a nossa própria profissão é definida por isso. Muitas vezes são injustiças que aconteceram no passado e, através da nossa profissão, nós queremos fazer justiça. Então, a gente percebe que se o advogado não se trabalha, não tem um autoconhecimento, quando chega o cliente, ele é capturado pela história, aquela injustiça que ele teve no passado, no sistema dele, que muitas vezes ele não sabe, porque isso daqui tudo são dinâmicas inconscientes. Ele encontra a oportunidade de fazer justiça. E o advogado também, ele se utiliza de uma postura fenomenológica, né? Porque essa filosofia, essa abordagem filosófica de Bert Hellinger e o direito sistêmico, consequentemente o direito sistêmico, ele tem um caráter fenomenológico. Então, como é feito o atendimento pelo advogado sistêmico? Né? Ele vai observar. Então, quando chega o cliente, ele vai observar os gestos, a textura da pele, para onde ele está olhando. Tudo isso indica algo para a gente. O contemplar, que é o estado de vazio, é o não julgar, é o estar sem intenção. E aquilo que já foi falado anteriormente, a escuta ativa. Através dessa escuta ativa, desse estado de vazio, dessa não intenção e dessa observação, né, de repente, na fala do cliente, surge algo. E que às vezes pode até parecer desconexo. Mas é aí que está a solução. E quando isso, né, vem à luz, a gente apresenta isso para o cliente, e o cliente então pode perceber, então quer dizer que na verdade eu estou nesse divórcio e estou brigando com ele, mas isso, eu estou reproduzindo algo que vem lá. A minha avó também fazia a mesma coisa quando meu avô tinha tal atitude. Agora eu entendo. Estou dando um exemplo, né? Claro, isso é algo muito mais complexo, mas para que vocês possam entender. Então, como que o advogado ele pode se utilizar do direito sistêmico e dessa postura, né, dessa filosofia e dessa postura do Bert Hellinger, né, que vem da filosofia do Bert Hellinger? Então, o advogado ele trabalha com a postura sistêmica, né, através das ordens da ajuda, isso tanto no atendimento dentro do escritório, como em audiência. Também fundamentando as petições, né, você pode fundamentar as petições do dia a dia com a filosofia do Bert Hellinger. Inclusive, a gente vê que já tem sentenças, não é isso?
de juízes que já fundamentam com a filosofia do Bert. E, por último, a constelação familiar. Nós, no lugar de... Quando estamos como advogados e quando eu atendo o meu cliente, ele vem buscar um advogado. Então, eu atuo através da postura sistêmica. Caso haja uma abertura do nosso cliente sem intenção, sem induzir o cliente a dizer o seguinte, a constelação familiar vai te fazer bem. Não, é apresentar a constelação familiar. E se ele quiser, ele busca um constelador da sua confiança, ou a gente pode indicar. Mas o advogado tem que estar no seu lugar de advogado. Ele não é constelador enquanto advogado. Como nós falamos dos outros métodos, né, eu quis fazer a correlação do direito sistêmico e da mediação, e a mediação. Como que o direito sistêmico caberia dentro da mediação? Né? As partes envolvidas na mediação, tanto o mediador como os advogados, claro, conhecerem a filosofia de Bert Hellinger e através da postura. Né? O mediador saber que ele também faz parte de um sistema de crenças, de valores, os traumas, as dores, e tudo isso faz parte. Olhar para as outras partes, para as partes envolvidas no conflito, e também ver que eles também têm o seu pai, a sua mãe, e tudo aquilo que vem deles. É através dessa postura de não saber, dessa escuta ativa, dessa observação. Então vocês percebem que as coisas elas se casam, né? Quando a gente fala de mediação, quando a gente fala de práticas colaborativas. Nas práticas, né, o direito sistêmico também é cabível, e essa postura sistêmica, o advogado dentro das práticas colaborativas, se utilizar dessa filosofia, conhecer essa filosofia, é como ele vai olhar para o conflito. Né? As dinâmicas que estão envolvidas dentro do conflito. Como ele vai, quando ele tiver entrevista individual com o seu cliente, quais são as perguntas que ele vai fazer? Para que venha à luz aquilo que está oculto e ele poder trabalhar com o cliente. É trazer o cliente para esse estado de adulto, né? Que muitas vezes também, a gente sabe que nas práticas o cliente está bem na criança. Eu vou para as práticas porque lá eu vou ser mais bem acolhido. E aí o trabalho do advogado colaborativo também trazer ele para esse adulto para ele poder trabalhar e para que o cliente possa tomar as melhores decisões. E os consteladores familiares trabalharem com os coaches, como disse a Mônica, que é um termo que já está, que sempre me incomodou também, Mônica. Sempre me incomodou esse termo, porque pode confundir com coach, né? Então, e na verdade a gente sabe que não é isso. Mas trabalhar em conjunto com os terapeutas familiares e trabalhar inclusive com os financeiros. Né? Quando há uma questão financeira dentro do processo colaborativo, a gente sabe que muitas vezes tem um caráter sistêmico. Né? Eu vou dar um exemplo. Às vezes um processo de inventário. Aquele inventário que nunca se desenrola. Né? E quando a gente coloca no campo, o constelador familiar coloca no campo, a gente vê que ali existe um excluído, que não foi reconhecido. E por isso que gera um conflito entre os herdeiros. É aquele, digamos, aquele excluído querendo ser visto. Ou aquele filho que estava fora de lugar, né, e cuidou e ficou na família cuidando dos pais, ao lado dos pais, e não foi para a vida. Lembra que quando a gente recebe dos nossos pais, a gente passa adiante, ou através dos filhos, ou indo para a vida, fazendo coisas boas pela vida. Muitas vezes tem filhos que falam, não, eu quero salvar meu pai e vou ficar aqui do lado do meu pai e da minha mãe, cuidando deles, porque eles não dão conta. Ele está fora de lugar. Quando um dos pais falece, né, digamos, há um processo de inventário, esse filho se acha no direito de ter mais do que os outros. E às vezes ele não sabe o porquê. Porque isso está oculto. E quando a gente faz uma constelação, coloca isso no campo e isso vem à luz, a gente percebe que a dinâmica é essa.
Ele está fora do lugar dele. Então, como foi dito anteriormente, o direito sistêmico ele serve para qualquer área do direito. Por quê? Porque essas leis, elas são leis do relacionamento humano. Então, onde há relacionamento humano, as leis sistêmicas são cabíveis. Então, em qualquer área do direito, isso a gente pode se utilizar do direito sistêmico. Ele não vem para eliminar ou para substituir o direito tradicional. Pelo contrário, graças a esse direito tradicional e a esse advogado tradicional litigante, é que hoje todos nós estamos aqui, falando de novas práticas. Então, qual é o nosso papel? Olhar para esse advogado litigante ou esse advogado tradicional e honrar. E dizer, muito obrigado, graças a esse direito tradicional e a esse advogado tradicional, é que hoje eu posso fazer diferente. Essa é a cultura que todos nós aqui fomos formados. Eu estou com 2 colegas aqui, né, de faculdade, e antes de começar, a gente estava falando, na nossa época, falar de mediação era algo, não existia. Década de 90 não existia isso. Imagine falar do direito sistêmico ou de práticas colaborativas, isso nem era impensável. Então, graças a esses todos, e que eu honro, todos esses que vieram antes, é que hoje eu posso estar aqui com vocês, falando de direito sistêmico. Então, aqui eu coloquei todas as áreas que pode ser empregado, e aí eu quero terminar com essa frase. Já que eu não consegui entrar na parte do conflito e falar de boa e má consciência, né, uma frase do Bert que diz, onde começa a grande paz? Ela começa onde termina a vontade de extermínio, seja como for que justifiquemos, e onde o indivíduo reconhece que não existem seres humanos melhores e piores. Todos estão enredados de seu modo particular, nem mais e nem menos que nós. Nesse sentido, somos todos iguais. Respeitando os limites que nos são impostos, podemos olhar mais longe e ultrapassar a nossa boa consciência anterior, para nos encontrarmos mutuamente em algo maior. Aí começa a grande paz. Muito obrigado e peço desculpas à mesa por ter excedido o tempo. Fernando, é fascinante esse universo de informação que a gente tem aí pela frente, né? E a gente quer falar muito, e tem muita coisa. E se deixar lá. E a questão que, às vezes, pelo tempo, você não consegue controlar o que você quer falar. Exatamente. Mas muito legal, muito obrigado. Mônica, antes de abrir para as perguntas, você quer falar alguma coisa? Então vamos lá, acho que temos uns 10, 15 minutinhos aí para perguntas, esclarecimentos, e depois eu faço o encerramento devido. Pode falar. Boa noite, já. Você quer? Quer vir aqui? Não, meu nome é Sheila. Na verdade, não é nenhuma pergunta, é um comentário. A gente falou muito sobre sistema multiportas. Eu acho que o advogado hoje saber dessas infinitas portas não abre só possibilidade de clientes ou de uma nova atuação, mas de parcerias. Eu posso ser um advogado que eu não quero ser um mediador, eu não quero ser um constelador, mas sabendo das práticas, isso amplia parcerias e faz um network maravilhoso. E eu acho que é isso que nós, mediadores, facilitadores, temos que passar para os colegas. Porque às vezes a pessoa não se identifica com nenhuma porta, mas saber que essas portas existem é importante até para se estabelecer contatos e parcerias. E acho que mais que isso, acho que é formas de atuação. Eu me formei há 30 anos atrás, como o Fernando falou. Na minha época, o cliente entrava por uma porta, a gente saía pela outra com o processo na mão para ser distribuído, né? Hoje o papel do advogado contemporâneo é sentar com esse cliente, estudar, ver qual que é o melhor caminho e, junto com ele, responsabilizando ele, não infantilizando, né, o cliente, não tomando o papel de pais desse cliente, decidir com ele qual que é o melhor caminho.
essa divisão dessa responsabilidade, que eu acho que é uma grande novidade hoje na atuação do advogado contemporâneo. E eu, inclusive, parei de advogar porque eu não era um advogado beligerante, eu não gostava daquilo. Eu não gostava de ser pago para brigar. Ia contra o meu jeito de ser. E daí fui me divertir pela vida. E agora estou voltando por essa porta maravilhosa aqui. Na verdade, complementando aqui o que o Zé falou, ele falou exatamente o que eu ia falar. Na verdade, eu me vejo do lado contrário do que ele colocou. Eu não me vejo como uma mediadora. Eu tenho as técnicas da mediação, eu tenho uma, não vasta, mas uma boa formação em mediação. Tive aula com Adolfo, tive aula com Tânia, tive aula com grandes nomes aí da mediação, pessoal da Argentina, Ana Isolde, e não me enxergo como uma mediadora, eu não consigo exercer um papel de mediadora. Eu tenho uma grande dificuldade com a neutralidade absoluta. Eu sou uma pessoa que eu sou uma advogada, mas eu não sou uma advogada litigante. Eu sou uma advogada pacificadora. Então, mesmo quando eu atuava no litígio, quando eu nem conhecia práticas colaborativas, não sabia nem o que era também mediação, isso há 20 anos atrás, eu estou formada há 30, eu tinha esse perfil. E aí meus chefes falavam, não, pera um pouquinho, desce desse salto, porque era o que as pessoas enxergavam, né? Desce desse salto conciliador e vamos para a briga. E os clientes também pediam isso. Você não me defende como uma leoa, você me defende como uma cordeira. Mas espera um pouquinho, você está do meu lado ou do lado da parte contrária? Né? Espera um pouquinho, por que eu tenho que enxergar o outro lado? Você que tem que enxergar o meu? O que é isso? O que você está dizendo que eu tenho que ter empatia com ele? Isso não existe. Né? E você ouve isso o dia inteiro, quando você tem essa postura mais sistêmica ou essa postura mais colaborativa. Mas eu não me enxergava na mediação. Eu me enxergava como uma advogada colaborativa. Tanto que, quando a Sandra Bayer, que era para estar aqui com a gente hoje, ela não pôde estar porque está numa aula, me apresentou as práticas colaborativas e eu comecei a atuar no grupo de estudos e conheci o Adolfo, quer dizer, o Adolfo eu já conhecia, óbvio, mas conheci essa metodologia das práticas, eu falei, é isso, porque você pode atuar com as técnicas da mediação, as ferramentas do consenso, as ferramentas de chegar de fazer com que as partes cheguem a esse consenso, mas de forma colaborativa e parcial. Eu fiz um artigo uma vez que depois eu li e falei, puxa, é isso mesmo, né? Colaboratividade e parcialidade, em que medida isso é possível? E eu acho que é absolutamente possível você ser colaborativo e parcial ao mesmo tempo, só atuando com uma postura sistêmica e colaborativa, enxergando aquele sistema como ter que ter respeito, quer dizer, o sistema, ele existe, a gente tem que respeitar a outra parte, a gente tem que respeitar os filhos, a gente tem que respeitar o sistema como um todo, eventualmente os pais ou os avós até, dessa própria pessoa que está ali na sua frente, e separar um pouco o conflito, a questão, o problema da pessoa. A pessoa às vezes está ali exercendo um papel, né, disgusting, né, um papel ruim, que a gente não se sente confortável com aquela postura, mas ela tem alguma questão ali por trás, ela tem algum motivo para estar ali naquele momento. E eu acho que nessa esteia, assim, eu achei muito legal, porque quando a gente foi vendo, os discursos se encaixaram perfeitamente, e você sente que é o que eu falo bastante com as pessoas que trabalham comigo, a Júlia, a Isabela, a quem eu agradeço imensamente, porque me ajudaram a fazer esse evento ser possível. A postura de você mostrar para o cliente que ele é o responsável por aquilo que ele está vivendo, ele é o responsável por aquela questão, e não sou eu que vou resolver o problema dele. Quem vai resolver é ele com a nossa ajuda. Né? A gente tem que ser responsável por trazer o cliente a essa realidade. Isso é a postura sistêmica, é a postura colaborativa, é a postura do mediador. Né? Calma que o microfone vai chegar até aí. Gente, eu vou depois, a gente vai fazer essas duas perguntas, depois eu vou convidar vocês para um coffee break, que a gente já está
atrasado um pouquinho para esse coffee break e ele vai falar dos nossos patrocinadores desse coffee break, tá bom? A hora do merchan. Do merchan. Alô. Olá, boa noite a todos. Queria dizer que é uma honra estar aqui e uma honra poder perguntar para figuras tão emblemáticas assim. Eu me chamo Patrick, sou aluno do 2º semestre da Universidade de São Judas Tadeu. Inclusive, amanhã estarei lá no congresso do senhor. Eu gostaria de perguntar, principalmente para o senhor e para o professor Adolfo, o que nós, da nova geração, devemos entender sobre o que vai ser o direito daqui para frente? Porque imagina eles devem salientar para a gente, da nova geração, de pensar esse direito daqui para frente ou de mudar essa ideia de protagonismo do advogado e sim ter essa consciência para os clientes, assim. Adolfo, você quer começar? Quem? Penso que seu nome? Patrick. Penso que a sua pergunta é bem complexa. Não dá para te responder, vou tentar ser bem pontual. Eu, por força de trabalhar com o componente da mediação e não me considerar mais como um advogado tradicional, eu vejo uma deficiência ainda no ensino do direito, né? E nesse aspecto eu sempre cito, você deve ter lido, professora Ada Pellegrini Grover, que é a nossa mentora, Juliana sabe melhor que eu. Eu acho ela um exemplo de como um advogado, que foi o criador da teoria geral do processo, tá? Antes de falecer, foi a última obra que eu convido você a ler, tá? Chama Ensaio sobre processualidade, ensaio sobre a alguma coisa assim, tá? É um livro pequeno, é fácil de ler, com uma visão muito processual. Por que eu estou comentando ela e citando ela? Porque para mim, além de ser um exemplo, é uma realidade que é hoje, né? E eu acho que, mais uma vez, este evento reunindo falas, você veja que é interessante, por exemplo, o que a gente vê hoje é muitas perspectivas de criação de metodologias que vêm de origens distintas e que acabam trazendo um olhar muito próximo entre todas elas, tá? E a primeira metodologia que eu conheci e que não vivencio, mas que eu referencio sempre, foi justamente a justiça restaurativa, né? A justiça restaurativa propõe os mesmos princípios da mediação, mas é uma metodologia totalmente diferente. Como eu imagino que seja o direito sistêmico, e como eu conheço mais a prática colaborativa, as práticas colaborativas e a mediação, eu fico mais confortável de dizer, né? E que também são metodologias distintas, né? Com olhares distintos, com histórias diferentes. Por que eu estou dizendo isso? Era para tentar ser pontual, estou sendo muito... É que a sua pergunta é uma gama enorme de elementos que devem ser comentados. Por que eu estou dizendo isso? Você está na graduação ainda? Que ano? Ah, maravilha. Excelente. Infelizmente, o que eu vejo, ainda estamos formatando e formando profissionais para o processo judicial, né? As faculdades ainda não estão totalmente preparadas para constituir o profissional que a professora Ada está apontando nesse ensaio. Quando ela fala sobre isso, ela fala que justiça hoje, justiça tem 3, dentro da perspectiva dela. A justiça togada, que é o poder judiciário.
A justiça arbitral é outra. E a justiça conciliativa, que ela chamava, onde ela colocava todos os métodos dialógicos. Tá? No meu mal entender, esse ano que você está, deveria já construir o profissional com esses olhares. E infelizmente não está. Porque a lógica ainda é o carro-chefe do processo judicial. Ok? Eu acho que vai ter um certo tempo. E parabenizo você estar aqui, porque isso vai provavelmente você vai buscar doutrina, você vai buscar formação, né? E vai promover a possibilidade de você estudar, por exemplo, a Juliana aqui, desculpa estar comentando muito o seu nome, Juliana. A Juliana, na graduação, estava estagiando e conheceu a mediação conosco no Departamento Jurídico 11 de agosto. Ok? Estou falando do século passado. Né? Então, e aí ela tem uma tese de doutorado na área. E que foi em 2007. Que deve estar aí na internet, se tiverem acesso. Que vale a pena ler. Estamos falando de coisas que vêm sendo construído e que hoje tem um outro olhar. Você vai ser pessoa mais afortunada porque você está aqui e vai ter a oportunidade de construir esse profissional que é o que a gente está defendendo desde o início. Ok? Então, por exemplo, o Fernando, né? Desculpa. O Fernando, quando fala escutar ativa, isso é um dever do ser humano. Significa que nós, operadores de direito, hoje, que saem da graduação, esperamos que você não saia assim, saem da graduação, quando ouvem o cliente, já ficam pensando, como foi falado aqui, eu acho que talvez pela Fabiana, ficam pensando na ação que vai ser proposta e qual é a petição inicial, como vai ser formada. Entendeu? Quer dizer, ao fazer isso, você deixa de escutar seu cliente. Então, por exemplo, o que a gente vê é, a partir do momento que você tem uma perspectiva, pera lá, olha, esse é um caso que é mais provável que eu possa utilizar o direito sistêmico, porque muitas vezes esse componente pode trazer uma perspectiva diferente para aquele cliente. Ou pode ser que seja num contexto que eu preciso de um profissional que decida por eles e que dê uma decisão muito especializada no que ele está buscando. Isto, no nosso mal entender, não é o profissional do futuro, é o profissional de hoje. A professora Ada faleceu fazem 2 anos hoje. E esse livro... Um ano? Desculpa, perdão. Desculpa, entendi o ano. Eu também entendi. Com certeza, era uma fumante. E ela já tinha se divorciado da teoria geral e construído uma outra teoria geral de direito. É essa teoria que deve ser abraçada pelas faculdades, que infelizmente eu não vejo nenhuma. Estou falando, claro, porque a gente tem contato com vários graduandos de várias faculdades, sejam federais, sejam estaduais, sejam privadas, infelizmente, porque o direito processual, não é criticando o direito processual, é fantástico, ok? É a base do nosso direito. Então, espero que você saia não como operador do processo, como operador do direito. Porque tudo isso que nós estamos falando de direito. E é nesse sentido que a gente tem a perspectiva das pessoas. Gente, só complementando, a gente vai ter... Imagina, a gente vai ter que encerrar. Eu vou dar a palavra para o Fernando para a gente encerrar, porque a cafeteria fecha e a gente tem que fazer o nosso coffee break. A Ada Pellegrini, antes de falecer, infelizmente, estava escrevendo com a gente um artigo onde a gente estava com um artigo pronto que ela ia comentar, ia publicar nas revistas de processo civil, e ia nos ajudar a divulgar, junto com o professor Luiz Flávio, de práticas colaborativas. Ela estava fã
disso e estava nos ajudando a terminar esse artigo para divulgar. Infelizmente, ela faleceu no meio desse processo todo. Muito rápido a minha fala, porque o Adolfo acho que já falou tudo, mas o que eu aconselharia para você e para todos aqueles que, né, estudantes, enfim, e para todos nós, isso vale para todos nós, é olhar para o nosso cliente e olhar como um ser humano, como nós somos, com toda a sua humanidade, porque geralmente o que a gente faz? Quando a gente atende um cliente, a gente olha para o processo, olha como se fosse um cliente, algo abstrato, mas não olha para o ser humano. Então é buscar conhecimento, não só do direito, mas buscar outros conhecimentos, outras áreas do saber, para que você possa olhar para ele e ter esse olhar, né, esse olhar mais humanizado. Então, essa é a dica que eu te daria. E olha, eu queria estar no seu lugar, queria ter conhecido outras práticas quando eu estava na faculdade. E eu lembro que, só fazendo um parênteses, na época que eu estava na faculdade, era uma das coisas que me incomodava muito, era muito, né, porque eu falava, tinha coisas que às vezes eu escutava dos professores e falava assim, não tem lógica, para mim, não, por que tem que ser assim, por que tem que brigar, por que tem que, né, e ter essa digamos, essa ideia do ganha-ganha, né? E nunca do ganha-perde, desculpa. E nunca poxa, a gente pode dialogar, a gente pode conversar. No começo da minha carreira, que ainda não tinha, a mediação não era algo difundido, eu lembro que no escritório as pessoas olhavam para mim e falavam assim, eu falava, vamos tentar ligar, fazer um acordo, né? E olhavam para mim e falavam, poxa, mas você não parece advogado. Você quer conversar? Você está louco. Não, vamos entrar com a ação. E isso me incomodava muito. Então, você tem essa oportunidade de fazer diferente. Então, parabéns. E, com certeza, vamos esperar amanhã você lá. A Fabiana vai estar lá, a doutora Marisa, que está aqui, também vai estar lá. Esperaremos você lá no Congresso. Obrigado. Tínhamos mais uma pergunta, né? Ou não? Tudo bem. Temos o coffee break e você vai ter oportunidade de encontrar todos nós lá. Então, muito bem, vou encerrar em nome de todos os palestrantes, sim, em nome de todos os palestrantes que nos prestigiaram com suas exposições, doutor Adolfo, doutora Nathalie, doutora Fabiana, doutor Fernando, doutor Fabrício, bem como em nome da presidente dessa comissão de práticas colaborativas, doutora Mônica Gama. Dou por encerrado esse evento, agradecendo à Secretaria das Comissões, ao apoio institucional da Comissão de Cultura e Eventos, ao presidente da OABSP, seu vice-presidente. Convidamos a todos os presentes para continuarmos o papo num lanche que vai ser oferecido pela comissão, com o patrocínio de Miami for Foods, Sam's Club, Pimenta Rosa, Mary Kay. Agora, você vai ter que contar. Você vai ter que contar como conseguir esses patrocínios para as outras comissões. Porque acho que todas as comissões vão querer ter lanche nesse nível. A Júlia, agradecer a Júlia que organizou tudo isso também, né? E a Júlia depois vai ser responsável pelo sorteio dos livros que estão aqui nas minhas mãos. A gente estourou o tempo, bom? Desculpa. A gente estourou o tempo. Muito obrigado para vocês e uma boa noite. O mérito do patrocínio é da Comissão de Direito Sistêmico, gente. E da Adriana, que é a secretária-geral.